Ô povo do agro, eu sou o Wellington Espanha, estou falando aqui diretamente da cidade de Machado, aqui na Copama, onde hoje nós vamos fazer o primeiro podcast do ano de 2025. Mas claro, antes, trazendo um balanço do ano de 24. E para trazer essas informações, trazer resultados e perspectivas, poderia ser outra pessoa, não sei, esses três feras. Está ao meu lado aqui, o diretor-presidente Sandro Oliveira. Obrigado, Sandro. Obrigado, Éder. Eu que agradeço pelo convite. Também está o nosso superintendente, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. E você é o cara que vai trazer uns números aí, né? Obrigado, Wellington. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco do que foi o nosso ano aqui. E também o diretor Fernando Cacheta. Obrigado, viu, Fernando? Nós que agradecemos, Wellington. Bater um papo aí, transmitindo boas informações para os nossos cooperados, para todo o público, né? É isso aí, né? Seguindo aí os princípios cooperativistas, um deles é exatamente a transparência, né? E a gente fala aí da gestão democrática. E aí vou colocar logo a primeira pergunta para o nosso presidente, né? Que tal? Vamos deixar ele abrir o caminho, abrir a estrada aqui do nosso bate-papo. Sandro, o ano de 2024 foi um ano desafiador, a gente sabe disso, né? No agronegócio, no sistema cooperativista de uma maneira geral, mas mesmo com todos esses desafios, os resultados da Copama foram surpreendentes, foram satisfatórios. Faz um resumo desse cenário para nós, Sandro, por favor. Well, desses 14 anos que aqui estou, nunca teve ano fácil. É por isso que a gente está aqui hoje, né? Fazendo a gestão e buscando sempre trazer a responsabilidade para junto, né? Para a gente fazer uma gestão eficiente. Tá, Sandro, você está falando de gestão eficiente. 80 anos, né? Aí você está já brincando e dizendo aí nunca teve um ano fácil. Você está aqui há quanto tempo? 14 anos aqui. 14 anos e cada ano um ano diferente. Cada ano um ano diferente. E agora, por surpresa, né? Vamos falar 2 anos atrás, quando começou novamente o governo do PT, como eu já vivi, o Fernando, né, o Marcelo um pouco também, a gente já viveu mais de 20 anos desse governo. Então a gente fez tudo para fazer uma gestão boa e sabia das surpresas que ia vir, né? Um cenário econômico, um cenário político desafiador, mas a gente preparou e graças a Deus deu tudo certo. Ô Marcelo, quero aproveitar você aí como, né, o técnico, né, o especialista e hoje como superintendente da Copama e complementando a pergunta, né, que eu fiz ao Sandro aqui e pegando a resposta dele, em linhas gerais, né, tecnicamente, como que você pode definir o ano de 2024 para a Copama? Como é que foi esse ano, né, colocando tudo isso que o Sandro colocou aí de superação de desafios? Bom, Wellington, quando a gente olha o ano de 2024, a gente enxerga um crescimento bem exponencial na Copama. E quando a gente olha o nosso planejamento estratégico, a gente observa que o maior foco era a gente estar ainda mais próximo das nossas partes interessadas. Sejam os nossos clientes, nossos cooperados, fornecedores, sociedade, né? Olhando um pouco mais a fundo o nosso planejamento estratégico, a gente pôde observar que, principalmente, os pilares comerciais e os pilares de apoio, né, eles criaram uma sinergia tão grande que a gente conseguiu evoluir como time. Nós, evoluindo dessa forma, a gente conseguiu fazer com que todas as soluções que nós ofertamos aos nossos cooperados crescêssemos. E não é à toa que nós batemos recordes, não só de faturamento, como também de clientes / cooperados atendidos, né? A gente gerou muito valor, né, principalmente para todas essas partes, fazendo com que a gente conseguisse crescer. Quando a gente olha uma cooperativa que tem um time extremamente unido, né, princípios, um portfólio de produtos excepcional e estrutura compatível, fica bem mais fácil, vamos dizer assim, mas não menos desafiador, né, da gente conseguir alcançar o que a gente sempre almeja, que é gerar valor para o nosso cooperado, principalmente sendo, de fato, a melhor solução para ele. Tá. Marcelo, você está à frente, né, como superintendente um pouco mais recente, mas você já está na Copama há um bom tempo, né? Quanto tempo que você está na cooperativa? Eu já estou há 7 anos na Copama, 7 para 8 anos aí. Eu comecei como consultor externo, né, principalmente ligado a processo,
mas eu pude demonstrar um pouco do que eu sou profissionalmente e eu seduzi, vamos dizer assim, a diretoria que acabou cedendo, né, a principalmente as minhas qualidades. Mas eu costumo dizer que eu mais aprendo que ensino. Né? Eu acho que quando a gente pode, de fato, agregar, mas também nos permitir, né, a aprender, a gente sempre evolui, principalmente como ser humano e como profissional. Tá, você está falando aí, eu posso dizer que a sedução vem pelo resultado, né? Conhecendo o Sandro, conhecendo o Fernando, meu amigo. Se você deu resultado, tá tudo certo, né? O resultado ele é muito importante, mas eu acho que mais do que isso, a satisfação de uma forma geral de todos Copama os públicos, como né? organização, cooperados, sociedade, enfim, fornecedores e por aí vai. Tá, complementar. Wellington, deixa eu só... Eu vou pedir um aumento aqui, posso? Não vai, não pode aproveitar, Fernando. De serviço, sim. De serviço, tá certo. Só para simplificar bem, né, a fala do Marcelo e as atitudes que a gente tomou logo em 2023, foi os 5 pilares de gestão, onde a gente procurou ser bem eficiente, e principalmente no recadastramento dos cooperados, laudo técnico, limite de crédito. E foi tão importante isso, porque no primeiro momento o cooperado falou, mas espera aí, eu tinha um limite de tanto, eu queria fazer uma venda futura, e não chegou a fazer essa venda futura, café a 1.000, 1.200, hoje o café está mais de 2.000, e eles vieram nos agradecer, né, a eficiência do nosso modelo de gestão. Nós seguramos todos os investimentos, né, cuidando muito do caixa, principalmente no corte de gasto. Então a gente foi muito eficiente também nos investimentos e corte de gasto. A gente ficou 2 anos praticamente fazendo somente aquilo que o era equilíbrio necessário. aí, né? Entre as receitas e a gestão Exatamente. de custos e tudo. E o custo do dinheiro que está muito alto, a gente segurou também a captação de recursos. Porque é Já muito menos caro alavancado, hoje, né? menos alavancado. E uma outra coisa que é muito importante aqui no Brasil a gente ter uma assessoria jurídica robusta, muito boa. Porque todos os jurídicos, tudo que precisava ser feito, a gente passava pela nossa assessoria jurídica. Inclusive, quero agradecer muito o nosso departamento, o Dr. Volney, que deu esse apoio muito forte para nós durante esses 2 anos de incerteza na nossa economia. Então, isso foi muito importante. E uma coisa que a gente não abriu mão mesmo foi do investimento na capacitação dos nossos colaboradores e principalmente dos nossos cooperados, porque a gente levou cursos, palestras, né, no campo. Então, esse investimento a gente não deixou de fazer. Então, a gente foi muito feliz, eu acho muito assertivo, né, pelo que o Marcelo falou aqui agora, os resultados que a cooperativa tinha. Tá. Ô Sandro, eu gosto quando você vem com essa fala, né, pegando a fala do Marcelo, daqui a pouquinho eu quero ouvir aqui o Fernando, mas quando há uma resposta, né, a gente vai para as cooperativas, ou mesmo em organizações, e aí nesse bate-papo, né, quantas vezes eu tive a oportunidade de bater papo, às vezes com o CEO, às vezes com o diretor, e que as respostas são muito vagas. Quando você traz, aí você está trazendo a ação, o que foi feito, né? Vai melhorar, porque não é só a condição de governo, né, mas a preparação técnica. E o Marcelo falou de planejamento estratégico, e aí só retomando, Marcelo, o planejamento é para ser esse norte, e a Copama utiliza isso muito bem, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que o planejamento estratégico é quase que uma bússola para qualquer organização, mas de nada adianta a gente criar algo que seja bonito aos olhos se não houver, de fato, objetivo, né, e principalmente segmento. Então, a gente está bem focado nesse sentido no planejamento, não só na parte de acompanhamento, mas também nas revisões. Perfeito. Porque nenhum planejamento é imutável. Muito pelo contrário. Pelo contrário, é isso. Ele tem que se permitir se adaptar a qualquer tipo de mudança. Seja algum tipo de intempérie climática, seja econômica no país na qual nós estamos vivendo, política, enfim. Então, a gente tendo a habilidade de se adaptar também facilita muito o atingimento desses objetivos. Perfeito. Isso podemos aí concluir, quer dizer, a Copama vem utilizando essa ferramenta, esse instrumento de gestão de forma adequada. Ou seja, o planejamento é para ser visto, revisitado e alterar a rota. E principalmente focado e executado. É isso aí. Não adianta desenhar só. Não. Olha, eu estou aqui preocupado porque eu quero ouvir o Fernando. Fernando só está aqui no camarote assistindo, mas olha, Fernando, né, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui, oportunidade da gente levar informações para o cooperado, levar informações para a comunidade e prestar contas. Estamos aí
perto da AGO, né, próximo a mais uma Assembleia Geral Ordinária, e eu queria que você trouxesse aí, diante de tudo isso que o Marcelo e o Sandro colocaram aqui para nós, você diria que a Copama se superou, e eu queria que você trouxesse, fazer uma análise aí desse resultado positivo e o extraordinário, talvez um número mágico aí, quando a gente fala 1 bilhão de faturamento. Wellington, isso daí é muito importante falar, e visto que o Sandro e o Marcelo falaram muito bem da gestão, né, da responsabilidade que a gente tem aqui enquanto gestores da Copama, né, que é tudo fruto de um trabalho que vem sendo realizado há muitos anos. Né, a gente nunca deixa de lembrar, né, Sandro, do Dr. João, que nos ensinava sempre, não me deixe errar muito. Né? É isso mesmo. Vocês dois ficam aí firmes na gestão, deixa a representatividade comigo, mas eu vou ficar de olho em vocês dois, né? E, na verdade, tem um texto na Palavra de Deus que ele é muito, muito importante para a gente citar nesse momento agora aqui. Que bom. E ele também remete à agricultura. Fala que tudo que o homem plantar, ele vai colher, não é? Sem dúvida. Então, é o que a gente tem feito aqui durante esses quase 18 anos que eu aqui estou, né? A gente tem a colheita, né? Fazendo a colheita de tudo que foi planejado, tudo que foi plantado, a boa semente, né? Que você pode escolher o que você planta, né? Então, a boa semente que foi plantada. Nunca esquecendo que a nossa função principal é estar servindo o nosso cooperado. É o que o Marcelo citou aqui, ser solução, trazer boas soluções para o nosso cooperado. Então, quando fala de 24, gente, 24 foi realmente desafiador, né? A gente começou até comemorando antes, né? Dos resultados, porque 80 anos que a gente completou, né? É verdade. A gente começou com uma festa bacana, entregando resultados de 23, mesmo que todas as empresas, enquanto estavam aí com muita dificuldade de caixa, de realização de resultado, a Copama ainda entregou o resultado em 23. É muito importante lembrar. Tem que registrar. Para mim, nesses todos os anos que eu estou aqui, e o Sandro pode confirmar, o Marcelo, 23 para mim foi o ano mais desafiador da Copama no tempo que eu estou aqui. Curiosidade, Entendeu? por quê? 23 mais desafiador que 24. Então a gente sempre fala 24 desafiador e aí você traz essa perspectiva aí. Porque a gente veio de um pós-pandemia, né, que nos trouxe muita instabilidade. Em todos os aspectos, né? Todos os aspectos. A gente, enquanto gestor, a gente olhava para o estoque e falava, não pode faltar, mas também não pode sobrar. Aí, quando o fornecedor virou para a gente e falou, vai faltar, a gente teve que estocar. Né? Então, assim, são detalhes tão importantes que a gente passou naquele momento que a gente revisitava o nosso planejamento de hora em hora, não tinha tempo, né, da gente piscar. Não é? Então, 23 foi muito desafiador. A gente viu muitas empresas multinacionais vindo com muita ganância para o nosso mercado agro. E com aquela frase, né? O novo normal. Pelo amor de Deus. Não é? Então, aquilo ali trouxe o momento... E não foi no Brasil, foi no mundo todo. Né? Então, a gente, enquanto gestor de uma grande empresa, tomamos os passos que o Sandro comentou agora há pouco, né? De ter cautela, de ter precaução, de nos respaldar numa base firme ali no jurídico, para não ficarmos com nenhuma instabilidade, né? Então, mas foi muito importante passarmos por isso. Eu creio que na dificuldade que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente procura novas soluções. Então, isso daí foi muito bacana. Por quê? Porque quem faz as coisas acontecer são as pessoas aqui. Né? E nós montamos um time, né? O Marcelo fala que está aqui há 7 para 8 anos, né? E a gente comprou o passe dele, na verdade, porque sabemos da competência que ele tem. Né? Vamos dar aumento para ele, sim, de trabalho, muito trabalho. Aí sim, hein, Marcelo? Isso envelhece a gente. Agora mexeu com o teu sentimento, hein? Um aumento de trabalho. Mas em 24 veio uma seca na nossa região que eu nunca tinha visto na minha vida. Né? 59 anos de idade, eu nunca tinha visto isso no sul de Minas. Então, foi muito importante esses momentos que a gente teve junto com o cooperado. Né? Não viramos as costas, pelo contrário, chamamos para dentro. E aí veio uma coisa muito bacana. Recordes, como o Marcelo falou, recordes de captação de café, recorde de captação de grãos, recorde de venda de combustível, recorde de venda de ração,
muitos recordes que vão ser demonstrados agora na próxima AGEO, do dia 22 de março, viu? Já fica o convite aí, né? Opa, convite feito, hein? 22 de março, AGO Copama, na Cidade Machado. E foi ontem, nós tivemos um feedback, porque na Copama, é o que eu falo, a gente não faz nada improvisado, né? Então a gente faz 2 pesquisas anuais, pelo menos com o cooperado, que é a pesquisa de governança e a pesquisa de satisfação. E ontem, graças a Deus, não foi para nossa surpresa, a pesquisa de satisfação feita por um renomado professor lá da Universidade de Lavras, ele nos deu feedback falando o quanto melhorou a satisfação do cooperado, mesmo com todas as dificuldades que a gente vive. Então isso daí para nós valida tudo que fizemos em 2024. E os resultados, logicamente, vêm, porque o cooperado participa mais, o cooperado se envolve mais. Aí, Fernando, até pegando o que você está dizendo, né? Você disse aí, esses desafios trazem aprendizados, mas por outro lado, a execução bem feita disso, como você está trazendo, traz uma coisa que para mim resume tudo isso: confiança. Né? O cooperado ele confia mais. Então, não por acaso esses recordes acontecem neste ano de 24, um ano tão desafiador. Né? Eu que tenho rodado o Brasil todo vendo diversas cooperativas, né? Às vezes comemorando porque ficou no 0-0, porque trocou cebola e falou, olha, andamos de lado, não foi para trás. Então, você poderia então atribuir exatamente isso, quer dizer, aumenta o nível de confiança do cooperado para com a Copama? Com certeza, Wellington. Eu acho que esse é o principal fator que destacou na pesquisa de satisfação. A confiança. Foi o comentário final do professor lá enquanto estava apresentando a pesquisa. Mas isso se deve muito também, Wellington, que eu acho que o Sandro falou bem, dá uma insegurança para a gente trabalhar num desgoverno que está aí no federal, mas nós não podemos nos espelhar nisso. Sem dúvida. A Copama traz hoje uma transparência também gigante. A gente viu a participação dos nossos conselhos hoje de administração, né, Sandro? E o fiscal, hoje, é gostoso de ver, né? Por um lado, até nos cutuca bastante, né? Que eles cobram muita gente. E cobra. Mas você vê o nível de participação, a maturidade. Eu que eu digo. E tal, ô Fernando, isso aí, esse comportamento não é regra, hein? O que a gente percebe é que em muitas cooperativas, a maioria, os conselhos não têm uma participação ativa, são passivos, e esse cutucar seguramente traz movimentos para a gestão executiva diferenciada. Com certeza, nos traz muito mais responsabilidade, né? Nos remete a muito mais assertividade quando você tem várias pessoas participando e opinando e trazendo sugestões, né? Quer dizer, conhecimento de causa, né? É uma situação construtiva, né? Os conselhos, eles são construtivos, têm uma maturidade muito bacana da gente ouvi-los e participar, fazer eles cada dia mais participativos, né? Que bom. O Marcelo falou ali, né, dos públicos de interesse. Ô Sandro, vamos falar de sociedade, né? O que a Copama, né, realizou em 24, o que ela prepara, em especial para a sociedade. A gente entendendo, né, uma cooperativa tem essa responsabilidade, né, o compromisso, né, a preocupação com a comunidade. Então a gente sabe, né, que a Copama tem dezenas de ações sociais, né, que impactam na comunidade e, obviamente, que impacta aí no resultado junto aos cooperados, né? E o que essas ações representam hoje para a cooperativa? O que você traz para nós assim de reflexão? Fernando lembrou muito bem da pessoa do Dr. João, e quando fala em sociedade não é diferente, né? Porque um dos 7 princípios cooperativismo é interesse pela comunidade. E o Dr. João tinha muito isso. E a gente ainda melhorou mais, né, esse interesse pela comunidade, porque a gente vê um exemplo do Dr. João que é sério o negócio, a gente precisa sim ter um olhar para a comunidade e a gente faz várias ações aqui. Compromisso. Compromisso. Esse ano, para você ter ideia, 61 pedidos, a gente conseguiu atender 50. Caramba. Então, 50 pedidos, de 15 iniciativa própria.
né? Nós temos um projeto aí, Nossa Cidade Melhor, onde a gente é ponto de ônibus, é banco, é lixeira, a gente adota praças, né? Cuida da praça. Tem um outro projeto também, Bem Nos Quer, que aí é amplo para a sociedade, onde a gente faz ações, ajuda asilo, hospital, creche, escola, o esporte, a segurança pública, polícia militar, polícia civil, né, a polícia rural, onde a gente atende também até com telefonia, né, o setor público, né, para ter mais acesso com os cooperados, com a gente. Então, assim, foi amplo. Tem uma ação que a ação social nossa, né? Você vai, não sei se você citou, mas a FENEC, que virou hoje se não um dos maiores eventos aí do agronegócio aqui na nossa região, que sai em Minas Gerais, e tem uma ação social, né, que teve esse ano. Como que funcionou? Não tem uma só, né? Tem várias, Isso. né? Tem várias ações sociais. Tem o Amigos da Vida, que é uma instituição muito importante aqui, cuida de pessoas com câncer, e eles têm uma arrecadação muito boa através do restaurante. Tem também o asilo através de estacionamento. E, assim, é amplo. O que a gente pode fazer, né, para levar recursos para a comunidade, a gente faz. Essa ação, basicamente, os cooperados que vão ali e contribuem. Agora, essas outras ações que eu falei para você aqui, é o dinheiro do cooperado também, mas é concentrado aqui uma verba que é aprovada na GO, que vai acontecer agora em março, que a gente consegue ter assertividade nessa distribuição. E é muito importante o pessoal trazer para a gente aqui, antes para a gente analisar, para ser mais assertivo nessa distribuição aí, né, para a comunidade, né? Então, é um ponto que eu fico muito feliz de... o Fernando, com certeza, também, o Beto não está aqui, mas dar continuidade naquilo que o Dr. João, ele tinha um carinho imenso, e a gente está fazendo isso aí, e a gente está multiplicando cada vez mais. E lembrando, né, Santo, agora tem aí a prestação de contas, aí tem um relatório de gestão, né, e no relatório de gestão vem todos esses números das ações sociais, todo esse compromisso que a cooperativa tem e onde foram feitos esses investimentos, né? Uma prestação de contas que é mais que normal, que pra gente é de costume. Prestação de contas é dever de qualquer cidadão, não só de cooperativa, né? É dever, né? Mas nem sempre tem. Mas não aqui, é o nosso caso. Mas aqui tem. Aqui sempre teve. E isso me remete até quando a gente fala, né, da prestação de conta com o fornecedor no planejamento de marketing. Quer dizer, né, nesse momento a gente parece assim, poxa, você está falando de prestação de contas que deveria ser algo comum, mas é um diferencial. E essa é uma característica que a Copama traz desde sempre, né? Ou pelo menos desde que eu conheço aí há 15, 20 anos que a Copama tem esse comportamento. Com certeza vai continuar tendo, porque isso é obrigação. É obrigação, principalmente nosso, né? Como gestor, a gente tem que estar lá mostrando tudo o que acontece dentro da cooperativa, e a cooperativa é aberta. Aproveitando até o gancho, a gente sempre convida os cooperados que têm alguma dúvida, vem aqui, gente, tem alguma dúvida no fiscal, tem alguma dúvida no contábil, tem alguma dúvida no fluxo de caixa, qualquer dúvida, não precisa ficar, vou falar a verdade, não precisa ficar ali na esquina fofocando não, gente, pode vir aqui, vem aqui, tira as dúvidas com a gente, né? Aquele cooperado, portas abertas, aquele cooperado que tiver alguma dúvida, vem aqui, se o amigo dele tem dúvida, traz o amigo dele que é cooperado. Tá tudo aberto, não tem nada a esconder agora. Se você me permite, eu nem vou reclamar de ficar na esquina, mas vem aqui antes, pelo menos para falar o que de fato ocorre, a verdade na esquina. E eu acho que isso é importante. O que é importante que o Marcelo está falando aí, é muito importante isso. O cooperado ouvir isso aí é o seguinte, todos os anos a gente vai prestar conta, né? Agora em março vai acontecer. Então não tem problema nenhum a gente prestar conta para eles, qualquer dúvida que estiver. Eu acredito, sabe, até o Sandro Wellington, que a gente vive num ambiente hoje político externo muito conturbado, de muitas dúvidas, com muitas inseguranças. E acaba que a pessoa remete isso para outras instituições. Então eu apoio totalmente o que o Sandro está falando. Por quê? Porque a gente aqui, enquanto gestor de uma instituição grande, uma das maiores empresas, foi considerada entre as 1000 do Brasil, maiores empresas. Então a gente tem realmente essa responsabilidade. E essa, o Sandro falou muito bem, obrigação.
E não precisa ficar restrito à GO, né? Pode nos buscar aqui no dia a dia, porque a gente tem realmente uma abertura muito grande para passar todos os dados, e inclusive para isso que existe o Conselho Fiscal. Perfeito. O nosso Conselho Fiscal, que tem 6 cooperados e são atuantes, sabem perfeitamente tudo que acontece na Copama, né? E podem também, não precisa só nos procurar, pode procurar os componentes do Conselho Fiscal, que tem toda a liberdade para explicar tudo o que acontece na Copama. Mas a insegurança externa, às vezes, reflete na cabeça das pessoas, né? Então a gente fica nesse dilema: será que está fazendo? Será que realmente está tudo certinho? Né? E a gente sabe da responsabilidade que a gente tem de conduzir uma grande empresa que é a Copama com uma transparência muito grande e com muita responsabilidade de fazer uma gestão eficiente. Para você ter uma ideia, Wellington, eu posso garantir, hoje a Copama não tem nem um imóvel dado em garantia a nada. Hoje somente todas as instituições bancárias, né, Marcelo, que a gente tem relacionamento, aceitam o aval dos 3 diretores. E as esposas, né? E nossas esposas juntas. Tá certo. Né? Elas ficam bravas de vez em quando de assinar, mas graças a Deus os bancos veem a sanidade financeira e econômica da empresa e a gente fica tranquilo, enquanto gestores, de assinar qualquer... E lembrando, né, a cooperativa tem auditoria interna, tem auditoria externa, tem controladoria. E essa fala, o Fernando, quando você diz, às vezes as pessoas querem colocar tudo no mesmo balaio, né? Porque tem essas discussões, esses movimentos, né? E aí eu queria aqui até direcionar, eu vou render um pouquinho mais, um ano, né? Alguns anos da moda das RJs, né, Marcelo? E aí, ou seja, isso de uma forma ou de outra impacta. Aí quer imputar comportamentos não bem vistos do ponto de vista empresarial, quer imputar isso em outras instituições e talvez na cooperativa. E aí a fala do Sandro, portas abertas. Marcelo, faz só uma analogia, essa RJ, essas coisas. Como é que você traz essa... Só um minutinho antes de chegar a essa pergunta. Você está falando de auditoria. A única obrigatória aqui é a auditoria externa. O resto foi tudo iniciativa nossa da direção. E os comitês também. E os comitês também. Os comitês também, porque é tudo iniciativa nossa. Então a gente procura cada vez mais, ter um respaldo sério, transparente, resguardar, para mostrar para o cooperado assim que tiver dúvida. Então a única coisa que hoje é obrigatória é a auditoria externa. Isso é o que a lei prevê, a 5764. Todos os demais elementos criados foram pela própria gestão. Desculpa, porque eu achei importante relatar isso aí. É o bate-papo mesmo, a gente quer exatamente isso, e a ideia é a gente poder levar isso para o cooperado numa linguagem clara, é o seguinte, olha, tem responsabilidade, tem seriedade. Só complemento o que eu te perguntei, Marcelo. Bom, você me põe em cara saia justa, hein, velho? Mas vamos lá, eu não vou especular. Não vou especular motivadores de RJs que a gente viu aí na mídia, enfim, no país inteiro. Mas eu só tenho uma coisa a falar sobre isso. A matemática é uma só. Número não aceita desaforo. Então, assim, talvez quem veio querer brincar com o mercado, ou teoricamente, entre aspas, comprar o mercado, infelizmente está colhendo maus frutos hoje. Né? A Copama, além dela ser uma cooperativa, ela também é uma organização e é uma empresa. Então a gente não faz, vamos dizer assim, nós não brincamos com preço. Porque eu vou usar uma frase do nosso presidente Santo, que ele fala que todo mundo sabe o preço de tudo que existe no mundo, mas a maioria das pessoas não sabe o valor disso. Né? Se a gente talvez fosse entrar nessa seara de preço, a gente poderia talvez ser mais uma vítima aí, né, desse universo que se chama RJ. Então, eu só queria reafirmar que a gestão nesta parte é muito séria aqui dentro. Nós, em momento nenhum, temos o desejo de, teoricamente, cercar ou explorar alguém, muito pelo contrário. Né? A gente justo, né? A gente simplesmente faz algo que é justo, no que nós entendemos, para nós, como cooperativa, e também para os próprios cooperados. Né? Então, eu queria só falar mais ou menos isso, porque, obviamente, cada um tem as suas dores, né? Cada um tem os seus motivadores, né? E a gente vê muitas cartas ao mercado aí que são até um pouco, vamos dizer assim, engraçadas, mas
Mas eu só queria reafirmar isso para o nosso público aí, porque isso é muito importante. Tá, vamos lá, vamos mudar a pauta aqui, vou voltar aqui para o Fernando. Fernando, como que foi aí 2024 em termos de desenvolvimento para os cooperados, né? Que ações da Copama teve, como que isso aconteceu nesse ano de 24? Wellington, sempre é muito bem programado, uma atuação logicamente forte a favor do dono da cooperativa, que são os cooperados. Então a gente começou lá em janeiro com 2 cursos de preparação de novas lideranças. Inclusive hoje, na data de hoje, né, o dia todo hoje, tem um grupo de cooperados que estão nesse curso, que já foram programados para essa data, de 21 de janeiro de 2025. Então é um curso preparatório para novas lideranças, justamente no intuito da gente trazer o cooperado para mais junto, conhecendo, como o Marcelo falou, a empresa, enquanto empresa que ela é, a cooperativa, e conhecendo todos o trabalho que é feito. Porque não é só um trabalho comercial, é um trabalho de serviço, trabalho de sociedade, que o Sandro falou muito bem aqui. E ele tem o senso de pertencimento, né? Justamente. Então, esse curso de capacitação de novas lideranças hoje tem sido realmente cravado que todo ano, desde 2023, nós estamos tendo. Inclusive, em 2024 foram 2 cursos, foram 2 turmas. Né? E aí passou também o doutor, relembrando o doutor João sempre falava que a gente trabalha muito, mas também tem que saber comemorar. É isso aí. Né, os bons resultados. Eu também faço questão, tem que comemorar. Então, os 80 anos que a gente comemorou em março de 2024 foi marcante, né? Mais de 5 mil cooperados reunidos ali, né? Fizemos uma AGO muito bonita, comemoramos de fato os 80 anos da Copama. Né? Isso realmente dá um reflexo, né? Uma oportunidade para nós estarmos unidos ali, todos os cooperados, né? As famílias reunidas, então isso é muito gostoso. Isso aí traz realmente uma satisfação muito grande para nós. Então a gente sabe que o desenvolvimento do cooperado, eu, enquanto até professor que fui durante mais de 20 anos, acredito muito na capacitação das pessoas. Então a gente teve vários cursos eles que foram focados por comunidades, por bairros rurais, não é? A gente tem parceria com muitos fornecedores que também tem muita novidade, muita tecnologia. Então, teve inúmeras palestras. E um dos pontos altos também que eu achei, que a gente verificou em 2024, foi a participação das mulheres. Olha, isso é bom. Né? A gente teve o projeto Café em Flores, criou corpo de fato. Né? E, inclusive, a gente está tendo uma demanda maior, né? As mais cooperadas chegando para participar do grupo, né? Visto que não é só um resultado de treinamento, de capacitação, não. E isso muitas vezes em parceria com o Senar, que é grande parceiro nosso, mas também de valorizar o produto, não é? De uma valorização do nosso café. Então isso já aí foi palpável, foi perceptível. Quer dizer, isso impacta em toda a cadeia, muda a qualidade de vida dessas famílias, né, Fernando? Não é? Hoje mais de 80% da nosso cafeicultor vem da agricultura familiar. Então a gente viu, graças a Deus, o café mais do que dobrar de preço em 2024. Mas também a gente, com os diferenciais que a gente consegue, quanto café é feito com maior qualidade, né? E aí a gente consegue ainda agregar mais valor. Então a gente são o tripé, o mercado, que a gente não consegue controlar, mas também tem um fator qualidade e valorização, agregação de valor. Valor, é isso aí. Então a gente tem que trabalhar, não pode esquecer dessas 2 vertentes. Né? O mercado a gente não tem poder de comandar, mas a qualidade do nosso produto, sim. Valorizar o nosso produto é a nossa busca. E é importante que essa insegurança também que houve em 2024, Elton, passou muito por essa disparada do café. Né? Muitas empresas, são números que nunca chegaram antes, né? Então essa valorização muito grande do café que houve em final de 24 trouxe uma insegurança no mercado. Teve empresas que tiveram dificuldade de caixa. Mas é o que o Marcelo falou, tudo que a gente faz aqui é muito bem planejado. E a Copama tem um fator que diferencia muitas vezes de outras instituições de café. A Copama, ela só vende o café do cooperado depois de comprado.
Ela não especula. Não especula, isso é. A gente não trabalha de maneira nenhuma com especulação. Quer dizer, tem uma variável segurança aí que garante isso pro Não, mercado. não só no pro café, cooperado. commodities de uma forma geral, zero especulação. Zero especulação. Então todas as pontas têm que estar amarradas. Inclusive uma variável que foi gritante esse final de ano foi o dólar, né? Sim. O desgoverno aí propiciou para a gente uma desvalorização da nossa moeda tremenda. E graças a Deus e graças ao nosso planejamento, a gente tem todas as pontas amarradas. Impactou muito menos. Né? Então, graças a Deus, o impacto foi muito baixo na nossa instituição. Então, aí reflete realmente na insegurança, muitas vezes, do produtor rural. Mas aqui nós temos a obrigação de trazer realmente toda a segurança possível Perfeito. e andar cada dia mais junto com o cooperado. Como você gosta de dizer, ombro a ombro. E aí que vem, ombro a ombro, aí que vem todos os números que foram recordes, né? Não por acaso, né? Não por acaso. Inclusive, você citando a FENEC, recorde de participação da FENEC. Né? Então, recorde de faturamento, sim, né, Marcelo? Sim. Então, a gente viu muitos recordes acontecendo. Logicamente, também, que você falou, pela confiança que cada dia mais a Copama tem no mercado. Perfeito. Vamos lá, gente. Terminou que nós nos estendemos demais, porque a prosa é boa, né? A gente tem aí o conteúdo que vocês trazem. Eu vou começar por você, Marcelo, para a gente fazer um encerramento. E aí eu queria que você falasse para os nossos cooperados, né? Para os nossos fornecedores, expectativas 2025, né? O balanço que traz aqui a Copama apesar de todos os desafios de 2024, conseguiu fazer o dever de casa e ter resultados extremamente relevantes, extremamente importantes. 2025, Marcelo, expectativas. Bom, as expectativas são as melhores possíveis, né? Porém, a responsabilidade ainda é muito maior. Nesse podcast a gente falou várias vezes em recorde, né? Falou mesmo, tá E aí isso aí é algo pesado, mas ao mesmo tempo possível. O segundo ponto, a gente não perdeu o foco. Por mais que nós estejamos, de fato, fazendo a nossa lição de casa, a gente ainda tem muita margem para melhorar. Eu acho que a gestão das informações que nós temos dos nossos cooperados, fornecedores, enfim, unido, né, com o que nós somos, isso vai, de fato, fazer com que nós consigamos evoluir, né? Eu não imagino que 25 vai ser um ano fácil, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem total condição de repetir o ano de 2024 e melhorar mais, né? Eu acho que a gente, para melhorar, não existe teto, não existe limite. Então, o time tem que buscar sempre isso, tem que buscar entender um pouco mais de como nós estamos inseridos, para que a gente consiga evoluir como organização, como cooperativa, né? Evoluir o nosso cooperado e, principalmente, evoluir a nossa marca, né? Porque eu acho que a marca sendo um conjunto de sentimentos e percepções, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? E que a gente faça jus à nossa missão e à nossa visão, porque de fato a gente quer cada dia mais ser solução aí no agronegócio. Perfeito. Muito obrigado, viu, Marcelo? Vou passar aqui pro Fernando fazer as considerações finais e ouvir de você. Expectativas 2025, depois aí, como o Marcelo falou, recorde, aumenta a responsabilidade, aumenta o desafio. O que você pode trazer aí de mensagem positiva para o nosso cooperado, Fernando? Ô Wellington, o Marcelo tem que ser esse cara mesmo do planejamento que ele é. Mas ele é o caçulinha de nós três aqui na gestão da Copama, pelo menos. Né? De idade não. O cabelo pintar o quê? Já tá bem. Então eu acredito muito que, como eu falei, num planejamento bem feito, né? Mas a gente tem uma base muito sólida. A Copama hoje, nós temos essa tranquilidade, não é arrogância, de falar que a Copama tem uma base super sólida, né? E essa base não é só baseada em sentimentos, mas é baseada em fatos. Perfeito. Né? E Deus tem nos abençoado grandemente. Isso a gente tem visto, nos dado sabedoria para conduzir essa empresa. A gestão dessa empresa ela é complexa, porque são muitas empresas dentro de uma empresa, de uma cooperativa. Ela é complexa, mas Deus tem nos dado muita sabedoria e maturidade. O Sandro brinca comigo que os cabelos brancos meus já estou virando um pouquinho contador de história, né? Mas de fato, quando eu cheguei... Estou indo para esse caminho já. Há 18 anos atrás, quando eu cheguei com 40, com 41 anos, o cabelo era bem pretinho, sabe?
Mas, Não, pelo menos você ainda tem o cabelo, né? Porque... mas a gente sabe que eu tenho chamado esse ano de 2025 o ano da oportunidade. Porque as bases estão muito sólidas. A confiança do cooperado, graças a Deus, é grande, né? E isso remete à equipe, a pessoas, né? A gente tem realmente esse sentimento de união, né? De chegar próximo do cooperado, de ir naquelas necessidades que ele tem, né? Então eu separei algumas palavras aqui. Para o cooperado, ele pode ter certeza que, se Deus assim nos permitir, nós vamos ser mais relevante na vida dele. Para os nossos colaboradores, eles podem ter certeza que nós vamos capacitá-los mais, fazer com que realmente eles sirvam melhor o nosso cooperado. Para os nossos fornecedores, eles nos conhecem muito bem, e a gente os conhece também. Eles podem ter certeza que a nossa parceria vai cada dia mais consolidar. E para a sociedade, que a gente também não esquece, que cada dia mais a Copama vai estar envolvida com a sociedade, né? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem. Para o cooperado sermos mais relevantes, para o colaborador capacitá-los cada dia mais, né? Para o nosso fornecedor sermos realmente esse parceiro, e para a sociedade um envolvimento cada dia mais ombro a ombro, com mais seriedade. Resumiu aí todos os públicos de interesse, né, ô Fernando? Muitíssimo obrigado, viu? Que Deus abençoe nossos 25. E para a gente fechar o nosso podcast, chamar você, Sandro, né? Eu acho que tem um resumo muito grande aí, a fala do Fernando, né? A Copama fez o dever de casa, né? Hoje tem processos muito mais claros, né? Complementando ali, o Marcelo disse, tem muito a se melhorar, e é exatamente nesse muito a se melhorar que vocês, né, que a Copama vem fazendo cada vez mais melhores números e se superando. E aí, então, vamos lá. Para cumprir a tabela, primeiro eu queria ouvir de você, o Sandro, quais são as expectativas para 2025? Estamos chegando aí, né, as nossas temporadas das AGOs aí nas cooperativas, né? Para quem não sabe, a nossa Assembleia Geral Ordinária, e, né, vai ser agora, já no início de fevereiro, tem a pré-assembleia. Conta para nós um pouco sobre a questão da pré-assembleia, a assembleia e expectativa 2025 que os cooperados podem ter aí, né, da Copama, e você atualmente aí o presidente à frente de todo esse processo. As expectativas, né? Aproveitando o gancho dos dois, já falaram tudo, mas eu acredito que vai ser um dos melhores anos da Copama. Exatamente o que você acabou de falar aqui. A gente melhorou os processos, a gente implantou mais processos. Isso traz um pouco de desgaste no início, mas é necessário. Qualquer cooperativa, qualquer empresa, ela tem que ter esses processos bem feitos e bem definidos e executados. Então, esse é um ponto que eu acredito muito que a cooperativa vai crescer, porque a gente se organizou. A gente organizou e a gente tem hoje um respaldo, né? Principalmente aqui interno, nossos colaboradores, e sabe o que está fazendo, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, esse é o ponto. E aproveitar, né, o convite, é um momento muito importante, onde a gente vai em todas as unidades, falar sobre a sua unidade, né, em toda a cidade, onde a gente busca sugestões, onde a gente, né, também cobra o cooperado, né, porque também precisa da participação maciça sua aí, a contrapartida. E é um momento que a gente tem para tirar dúvida do cooperado em qualquer situação que ele tenha. É diferente da AGO. Na AGO, a gente vai fazer uma prestação de contas. Tem muita gente, 3.700 cooperados. Levar números. Levar números. E sim, ser apreciado e ser aprovado, né, a prestação de contas do exercício de 2024, que vai ser agora. Agora, a importância do cooperado ir na sua unidade é lá tirar todas as dúvidas. Então, eu faço um convite aqui. Às vezes um convite junto com a convocação, né, porque são donos da cooperativa. Vem, né, conhecer o teu negócio, né? Conhecer o teu negócio. Então, é muito importante, e isso traz também uma tranquilidade para nós gestores, né, Fernando, o Beto tem certeza também que, né, o Marcelo, né, que a gente tem a participação dele e a gente está falando para eles o que de fato está acontecendo. Agora, se ele ficar lá na casa dele, vai ser difícil ele entender. Então, gente, venha pra dentro, vamos. E reduz as fofocas, né? Porque estando presente ele vai ver a verdade ali, né? Não, a fofoca a gente não liga pra isso, a gente só comenta porque a gente tem os números, tem as coisas tudo certo, transparência, né? Mas a gente comenta pra eles não ficarem em dúvida.
E aí ficar passando coisa, perdendo tempo com coisa que não é relevante para a vida dele, nem para o negócio dele, que é lá no campo, e saber que a cooperativa é muito confiável. Eu gosto muito de falar o seguinte, o Fernando comentou muito por alto aí, mas eu gosto de falar o seguinte, ó. Chegou vários loucos aí, multinacional, e CEO, não sei o quê, e fazendo besteira no mercado. A gente ficou firme, a gente ficou sendo objetivo, simples, né, fazendo uma gestão que tinha que fazer. A gente está aí, graças a Deus, entregando um número excelente esse ano para os nossos cooperados. Perfeito. Fernando, Marcelo, Sandro, muitíssimo obrigado. Valeu mesmo. Marcelo, obrigado. Obrigado, valeu. Valeu, presidente, valeu. Vamos ficando por aqui. O Povo do Agro, esse foi o podcast, é o primeiro de 2025, com uma prestação de contas, cenários 24 e perspectivas 2025, com esses feras aqui. Valeu, até o próximo.